eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e eu tô muito animada com o vídeo de hoje porque essa peça que eu vou ensinar pra vocês é uma peça que eu queria fazer pra mim faz muito tempo e eu finalmente fiz e eu amei o resultado, eu amei o jeito que ela ficou e hoje vocês vão aprender a fazer essa parca camuflada. Então, eu usei 1,5 m dessa sarja camuflada e a largura que ela tinha também era 1,5 m e deu assim bem certinho pra poder cortar tudo. Essa não é uma peça difícil, mas ela tem muitos passos, então se você tá começando agora a costurar, você precisa ter um pouco mais de paciência pra poder fazer tudo, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? E eu fiz ela bem acabadinha, eu fiz toda com a costura rebatida, eu coloquei os viés assim, todos bem bonitinhos pra poder ficar bem certinho. E lembrando pra vocês que esse vídeo aqui, ele é da comemoração de 5 anos aqui do canal, então se você é novo por aqui, já tem 5 anos de vídeo e você não vai querer perder, né? Os próximos vídeos que vão chegar. Então já se inscreve agora antes de conferir o passo a passo de como fazer essa parca. Eu vou usar então uma jaqueta minha para poder usar de molde para fazer a minha parca. Então agora, como eu vou riscar a parte da frente, eu joguei a manga para dentro para eu poder ter uma visão melhor ali da minha cava. E eu vou ajeitando ali nas laterais e tudo para deixar bem esticadinho. E vou começar a riscar em volta mesmo de tudo. Vou colocar a gola para dentro para poder riscar também a parte do decote. É importante marcar ali na lateral também onde a gente vai descer para fazer as casas de botão. Eu tô usando a régua para poder deixar as linhas retas, deixar tudo mais certinho. E eu também vou começar a fazer algumas modificações. Eu vou aumentar ali na lateral para ela poder ficar um pouco mais larga, porque a jaqueta que eu peguei como referência para tirar um molde, ela é bem justinha e eu queria que a minha parca ficasse um pouco mais soltinha. E aí eu tô marcando qual vai ser a altura que eu quero da minha parca. É importante também deixar mais ou menos uns 4 centímetros na parte da frente para a gente poder fazer as casas dos botões. E depois disso, eu vou deixar 1 centímetro de costura na volta inteira e vou cortar meu tecido. E agora eu tô preparando a minha jaqueta para poder tirar o molde da parte de trás. Então, eu dobrei ela ali no meio, no tecido já dobrado. E depois de ajeitar, eu vou começar a riscar igual eu fiz na parte da frente. Não pegou na filmagem, mas eu afastei a minha jaqueta, né, azul, da dobra do tecido para ela poder ficar um pouco mais larga. E depois vocês vão ver que ficou larga demais, então eu acabei diminuindo, tá? Aqui eu tô só acertando os ombros para eles poderem ficar no mesmo tamanho e também tô acertando essa risca que eu fiz nele todo, marcando qual vai ser o comprimento, para eu poder deixar 1 centímetro de costura e cortar também. Na parte da manga, eu também vou deixar o meu tecido dobrado e tô marcando o meio para eu poder já cortar a manga aberta. Então, eu pego a primeira parte ali da manga, que seria a parte do ombro, que vai ser bem no meio, e aí eu vou ajeitando para eu conseguir fazer a forma dela toda. E depois eu viro para o outro lado para fazer a parte que no caso é das costas, né? E é importante sempre marcar frente e costas. Agora eu tô conferindo para ver se a cava da frente, se ela bate com essa curvatura da manga da frente. E eu vou fazer a mesma coisa com as costas para ficar o mesmo tamanho, né? Para elas poderem encaixar certinhas. E aí eu também medi o tamanho do punho que eu quero, tô marcando aí e eu vou marcar o comprimento de manga também. E aí, depois disso, eu vou fechar a minha manga e lembra sempre de deixar ali na parte de baixo curvadinho, sabe, para fora, para você, na hora de fazer a sua barra, não ficar faltando tecido. E aí, eu tô já colocando 1 centímetro de costura em tudo para cortar. Agora, eu vou usar a minha gola para poder cortar no tecido também dobrado e fazendo a mesma coisa, marcando a volta toda da gola. E aí, depois que eu tiro o meu molde, eu acerto para poder as linhas ficarem bem certinhas. Deixo a costura e corto.
Para o acabamento ficar bem limpo, eu vou usar a costura francesa, então eu vou colocar o tecido avesso com avesso, vou alfinetar os ombros e as laterais e vou passar uma costura. Depois que eu passar essa costura, eu vou tirar o excesso de tecido com a tesoura, vou virar ao contrário a minha parca e vou passar uma costura em cima ali de onde a gente já costurou, mas um pouquinho mais afastado. Se você quiser mais detalhe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que faz a costura francesa. Eu vou fechar a manga fazendo o mesmo tipo de costura, tá? Então, são os mesmos passos. Já vou juntar a manga com a parte da cava, então eu começo alfinetando ali as costuras juntas e vou depois alfinetando todo o final da manga. Depois eu passei uma costura e eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu fiz um acabamento com viés para ela poder ficar bem bonitinha aí por dentro. Nesse momento eu já experimentei a parca e eu achei que ela estava muito grande, então eu resolvi tirar um pouco daquele tecido a mais que eu tinha colocado nas costas, lembra? Que eu adicionei na modelagem. Então eu fiz também a costura francesa, eu passei uma costura dele no direito com direito, cortei bem rente, virei do outro lado e passei outra costura para poder fechar e ficar um acabamento bem bonitinho. Já vou fazer o acabamento ali na parte do meu botão, então eu dobro 1 centímetro para dentro e depois mais de 2 a 3 centímetros, vou alfinetar e vou passar uma costura para prender. Vou colocar as duas partes da minha gola juntas e eu vou costurar as laterais e a parte de cima, deixando a parte de baixo sem costurar. E agora, para desvirar, eu vou tirar as pontinhas do tecido que tem ali e vou fazer alguns piques nessa parte mais arredondada, porque assim vai assentar bem mais bonitinho a minha gola. Agora que eu desvirei, eu vou passar um pesponto ali na parte de cima e eu vou ajeitando assim com o dedo para a costura poder ficar bem no lugar. Agora eu tô mostrando pra vocês que ali na parte de baixo eu deixei 1 centímetro sem costurar, porque a gente vai precisar disso na hora que a gente for alfinetar na parca. Então eu dobro minha gola no meio, marco ali onde tá essa metade, porque a gente vai encaixar na metade da parca. Então vocês notem que eu tô colocando a gola na parte de dentro da jaqueta, para poder fazer essa primeira costura, e aí eu alfineto tudo e passo uma costura reta. Depois de costurar, eu vou virar ela ao contrário, pra gente poder costurar a parte de cima que tá solta, né? Assim fica atrás e agora fica a parte da frente. Para isso, eu vou dobrar 1 centímetro para dentro da parte da gola que tá para fora e vou encaixar ali bem certinho na gola. Fica de olho na costura que você já fez embaixo, para essa aba que você está dobrando de 1 centímetro, ela ficar em cima da outra costura, que aí quando a gente fizer essa costura de cima, só vai aparecer ela, e aí fica com um acabamento bom. Agora, eu tô marcando qual vai ser a altura que eu vou prender aquela faixa de tecido, que seria, na verdade, da minha cintura, mas eu tô marcando da barra pra cima, porque eu acho mais fácil. Então, eu vi a medida que dava, fui marcando com a régua assim, e depois vou passar a régua reto para poder ficar uma linha, e assim eu vou ter um guia para poder costurar essa faixa. Essa tira de tecido tem a largura da minha cintura e mais ou menos uns 5 a 6 centímetros de altura. Antes de costurar, eu vou vincar 1 centímetro para dentro na parte de cima e na parte de baixo. Para ficar mais fácil, eu peguei um pedaço de papelão, escrevi a medida ali de 1 centímetro e isso me ajuda para dobrar o tecido e passar o ferro e fica bem certinho. Então eu faço isso na parte de cima e na parte de baixo dessa minha faixa. E o que eu já fiz também
foi fazer a barra das laterais. Vocês já estão vendo que já está costurada, porque assim vai ficar já pronto para a gente poder só costurar a faixa na parca. Você mede bem já na sua parca para poder ficar com o tamanho exato que ela vai ficar na hora de costurar. E notem também que eu não costurei desde do início da parca. Eu deixei o espaço que seria para colocar o botão e coloquei a minha faixinha depois disso. E aí eu fui alfinetando ela toda para eu poder passar a costura e prender a faixa. Essa costura vai ser feita na parte de cima e na parte de baixo, porque no meio a gente vai depois passar a corda. Eu tô fazendo essa costura com a agulha dupla porque eu acho que fica um acabamento bem legal. Mas se você quiser, não precisa, tá? Você pode fazer só com a agulha normal mesmo. Eu vou mostrar bem rapidinho como que eu passo a agulha dupla. Eu pego 2 linhas e eu passo essas 2 linhas juntas durante todo o processo de passar a linha na minha máquina. E aí, ó, nesse último lugar de passar, eu não passo as 2 juntas. Eu separo elas, passo só uma e coloco em uma agulha, e a outra linha vai ficar mais soltinha, mas ela vai entrar na outra agulha. E aí, eu já consigo costurar e ela fica com a costura bem legal. Então, como eu falei para vocês, eu vou costurar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dessa faixa que a gente acabou de colocar na parca. Eu resolvi também fazer alguns bolsinhos na minha parca, então eu cortei os 2 quadrados, tô marcando a costura na volta deles todas, e eu vou usar a tesoura de picote para poder fazer o acabamento agora, para ele não desfiar, porque depois eu vou usar essa marcação para poder passar um ferro, e assim vai vincar para costurar na parca depois. Na parte que vai ficar em cima, eu vou passar a largura ali da régua para eu poder fazer um acabamento, ó. Então, eu passei o ferro nele todo, vinquei todinho, passei uma costura para prender aquela aba maior que estava em cima, e agora eu vou alfinetar na minha parca e vou passar uma costura na volta toda para poder prender o bolso na parca. Tá quase chegando no fim. Vou agora fazer a barra, dobrando 2 vezes para dentro. E agora eu vou fazer o acabamento da manga. Então, eu vou dobrar uma vez para dentro, depois mais uns 2 centímetros. Vou alfinetar e vou para a máquina. E essa parte tem que ser feita com paciência e com cuidado, porque essa parte do meu punho, ela tá bem estreita, né? Então, eu vou passando, costuro um pouquinho e já viro tudo. Costuro um pouquinho e vou virando. Assim, até eu terminar de passar essa costura. E depois de todos esses passos, a minha parca tá pronta. Eu escolhi não colocar botão nessa parte da frente, porque eu vou usar ela aberta, mas vocês podem colocar botão, eu vou deixar um vídeo que eu ensino como fazer isso aqui no box de informação. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço para poder ficar franzido e não ficar esse fio gigante, né, caído. Então, eu dou essa volta, faço um nó, e esse nó ele é bem fácil de desfazer e ele também fica um charme, né? Fica um detalhe diferente, deixando a sua parca franzida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu amei. E que vocês também façam na casa de vocês. Como eu falei, não é uma peça difícil, mas tem que ter paciência para poder fazer ela toda, por causa de todas as etapas que ela tem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha aqui pra mim e também de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!